Olá, esse é mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil, projeto que discute a conjuntura e os desafios que travam o desenvolvimento econômico, político e social do Brasil. Hoje temos o prazer e a satisfação de receber como convidada a consultora e secretária de Planejamento, consultora em inovação tecnológica, especialista em políticas públicas de gestão e com forte atuação na demanda do desenvolvimento regional, Miriam Zaccarelli. Miriam, a gente queria agradecer a sua presença. Bem-vinda ao podcast Bom Senso Brasil. O espaço é seu. Muito obrigada. Eu que agradeço aí a oportunidade, né? Tantos anos, né, de convivência com vocês aí, sempre em grandes projetos. Então, o prazer é todo meu. Bom, vamos começando então falando de desenvolvimento regional. Desenvolvimento regional remete ao quê? A região metropolitana de Sorocaba, que você bem conhece. Há quantos anos a nossa região metropolitana? O que nós temos de novidades? Como é que está a região metropolitana de Sorocaba, Miriam? Olha, nós temos, né, como em vários outros projetos, várias pessoas atuando em várias áreas diferentes. Só que o que falta, na minha opinião, é uma união de esforços, né? Então, por exemplo, tem algumas equipes que trabalham para um lado, outro com inovação, outro com transformação digital, mas não se alinham. Então, na parte do governo, começa um projeto, muda o gestor, ele muda de ideia. Então, eu acho que não tem avançado. Essa agência metropolitana que deveria, né, na minha opinião, ser mais atuante, não vejo tantos resultados. Tem reuniões, tem projetos, tal, mas a gente não vê os resultados. Então, agora tem um projeto do Sebrae, que é o projeto Líder. Esse eu acredito que vai dar resultado, porque ele já está aí há um ano e pouco, teve 57 pessoas atuando nesse projeto, eles fizeram tipo, assim, as premissas, né, as estratégias e tudo mais. E agora é a continuidade disso com outros voluntários. Então, acredito que esse vai ter um fórum de apresentação se eu não me engano, em final de agosto e em setembro. Então, esse sim, acredito que vai trazer um desenho, né, daquilo que está acontecendo e daquilo que deve acontecer para os próximos anos. Então, acredito que sim. Você colocou uma coisa importante. Tá? Uma vez eu conversei com um gestor da região metropolitana, né, da agência. Sim. E eu fui bem claro e conciso com ele. Para que serve isso? Aí a resposta foi, falei, tá, o que de prático foi feito? Porque uma coisa que você falou, infelizmente acontece muito, não só aqui, em nível de Brasil. Sim. Se criam associações, se criam agências, tudo. Para quê? Para aparecer, para dizer que eu sou presidente, para arrumar um cargo para alguém, mas de prático não se faz nada. E eu sou bem honesto, eu não vi nada de prático. Fala assim, olha, teve projeto que desenvolveu tal município, temos números de alavancagem, alguma coisa, da região metropolitana. Então, assim, é importante, deveriam trazer inovações, mas é um local de muitas reuniões, muitos debates, muitos egos, mas nada de prático. Exato. O que a gente precisa fazer para começar a mudar um pouco? Você que tem uma experiência muito grande em governo, eu também, e a gente sabe que em governo existe muita filosofia, muito debate. Eu acho que até uma coisa que eu sempre falo, o Brasil é o país do projeto, mas só projeto. Nada vai para frente. Só não executa. Qual é o que precisamos fazer para ligar esse 220 aí e fazer as coisas andarem? Bem, justamente por causa disso, a gente vê pessoas super bem intencionadas, pessoas competentes, mas que desanimam, né? Porque projeta, faz reunião e não anda. Então, as pessoas desistem. Então, meu apelo é que essas pessoas que são boas, que são competentes e que têm essas habilidades, que a gente se una, né? Que a gente faça com que esses projetos vão à frente com ações e com acompanhamento, governança, né? Porque senão fica assim, tem um grupo
que é feito por algumas cidades, tem outro que é feito pelo uma outra região, e aí há um grupo de inovação, um grupo de transformação digital, e não anda, entendeu? Então, assim, a minha proposta, né, eu faço parte de várias equipes, né, de trabalho voluntárias. Então, por exemplo, tem o TBA, que é o Tech Brasil Advocates, que é um projeto que tem tudo de inovação, onde se faz um mapeamento dessas. Vamos ver se a gente consegue aqui no Brasil e aqui na região metropolitana fazer com que haja um pacto, né? Nós fizemos aí, eu e o Randolfo Decker, que também, nós somos co-leads desse movimento, que também é voluntário, tá? Essas coisas que eu estou falando são voluntárias porque a gente não desiste. Então, a nossa proposta é um pacto para que todas essas iniciativas, que elas se unam. Então, a gente está fazendo isso, inclusive já pedi ajuda, né, para um deputado, para ver se a gente consegue fazer um decreto, uma lei, alguma coisa que tenha justamente esse cronograma aí, né, o que vai ser feito, quais são as ações, os resultados, e que a gente meça isso, entendeu? Pessoas realmente comprometidas. Porque senão começa, para, e esse pacto é muito importante. Esse é um problema comum só a nossa região metropolitana, ou todas as regiões passam por isso mesmo? Olha, eu tenho convivido com várias equipes de trabalho. Então, você vê uma seriedade muito grande, sabe onde? Em Santa Catarina. Em Santa Catarina, os projetos vão para frente, as pessoas realmente estão engajadas. Então, assim, o que eles conseguem fazer é uma coisa incrível na inovação, na tecnologia. Mas eu acho que é até pela cultura da união, né, das famílias. Não sei, mas lá sempre a gente pode pegar como modelo. E nós estamos, inclusive, pegando como modelo esse pacto deles. Uma coisa que você colocou aí é trabalho voluntário. Eu faço um paralelo com outros países. Eu sempre uso alguns países europeus e muitos Estados Unidos, tá? Estados Unidos antes do Trump. O Trump é um negócio diferente. Nós vamos começar a usar isso, AT e DT. Antes do Trump, depois do Trump. Mas assim, é uma coisa que eu vejo, por exemplo, vamos colocar algumas não ações, não entidades sociais, museus. Uhum. Tá? Um dos grandes problemas, nós tivemos aí o problema do Museu Nacional, que pegou fogo, né? Uhum. Um acervo gigantesco perdido. E fazendo só esse comparativo, né? Quando você vê, por exemplo, museus americanos, tá? Eles são geridos e os gestores são remunerados e bem remunerados, só que eles dão resultado. Certo, Tá? Esse é o correto. É o correto. Uhum. E aqui no Brasil, tudo que é meio que social, alguma coisa, ou um trabalho como o que você está falando desses projetos, voluntário. Gente, é o que eu sempre falo. Puxa, o voluntarismo é muito bonito, mas não temos que começar... Não tem comprometimento, né? Porque você tem que pagar conta. Tá? Nós não precisamos começar a criar medidas aí também, até em busca de iniciativa privada, começar a falar assim, gente, se a gente quer fazer um projeto e precisamos ter pessoas boas e comprometidas, nós precisamos remunerá-las. Ok, mas o que você me diz então da agência metropolitana? Então vamos lá. Agora, que é remunerada, né? Ai, que triste. Entendeu? Aí, pronto. Né? Então, assim, não é que não existe, é que, né, falta governança. Entendeu? Ah, meu Deus. Sabe, tem vários, tem muito trabalho, tem levantamentos, e cai na mesma coisa. E daí, o que a gente faz com os levantamentos do PDUI que foram feitos? Inclusive, eu fazia parte, que na época eu estava no governo do Panunzio ainda. Em 2017. Aí depois passou para outra gestão, aí mudam as pessoas, aí fica com aquele trabalho defasado, aí chegam outras pessoas com o mesmo entusiasmo e faz tudo, só que faz tudo diferente. Então a gente tem que ter política de Estado e não política de governo. E se a gente trabalhar o seguinte, vamos fazer de novo um comparativo com outros países.
Tá? Alguns países a gente pensa que é tudo que privatizado não é. Você tem um trabalho social muito grande do governo da Alemanha, França. Uhum. A Inglaterra também, o Reino Unido. Estados Unidos ele é mais privatizado, vamos dizer assim, né? E se a gente começar, não precisa talvez a gente começar a chamar as empresas, a sociedade para começar a participar, porque o Brasil ele depende, o brasileiro, ele depende muito de governo. Parece que se o governo não fizer, não se Não acontece. faz. Isso acontece Tem uma muito. dependência. É uma dependência, não tem que ser. Não é a agência metropolitana. Pera. Vamos chamar a sociedade, vamos chamar as empresas, vamos chamar esse PIB nacional, Sim. tá? E falar assim, olha, o que nós temos que fazer para melhorar? Vamos começar a fazer um projeto e andar para frente? Uhum. Porque enquanto a gente não fizer isso, dependendo do governo, não anda. Olha, eu tive uma experiência em Sorocaba, tá? Faz tempo, era um projeto, eu estava ajudando, ia fazer um evento, não lembro o que era. Mas assim, eu estava conversando com um dos assessores, eu conversei com a secretária, tá? A época, não lembro o nome, mas muito solícita aí, entendeu o projeto que nós queríamos fazer, o evento, né, sobre qualidade de educação, e começamos, ela destacou um assessor lá para a gente conversar, começamos a andar, ver datas, tá. Passou 2 meses, eu cheguei lá, isso aí, e eu sempre fiz o seguinte, ia ter patrocinadores. Uhum. E as pessoas perguntam, quem é o patrocinador? Falei, não, quando a gente fizer a reunião final eu trago, porque eu já tinha passado vergonha, tá? Não, é verdade, de você chegar a trazer patrocinador, o pessoal... Ia acontecer de novo. Olha o que aconteceu. Cheguei 2 meses lá, eu quero falar com... ele não tá. Aí apareceu um outro rapaz. Então, eu fui destacado aí para ver esse projeto seu, né? A gente que veio, como que nós vamos fazer? Como assim ver o que vai fazer? Estão mandando só 2 meses. E o rapaz, não, ele teve que estar porque teve que mudar de cargo, porque teve que atender um vereador. Falei, gente, o que é isso? Infelizmente, é assim que acontece. Então, por isso que eu falo, tem que ter uma política de Estado, não uma política de gestão, né? Porque senão nada vai para frente, a gente não vai conseguir fazer nada. Fica, Nada. né, morre na praia. Por além disso, você diria que falta uma cultura sobre integração regional, sobre o que seja. Uma Que região estimule, né? Que metropolitana, estimule. Falta essa cultura. Falta sim. Isso aí é bem. Por isso que eu digo que, por que em Santa Catarina as coisas dão certo, eles vão para frente, conseguem até verbas, né, federais que são destinadas, são perdidas por falta de projetos bem feitos aqui. Né? Aqui não, no Brasil todo, mas lá eles conseguem se beneficiar com os fundos que têm, porque tem bons projetos. Eu só vou fazer um parênteses. Você falou que tem algumas verbas se perdem. Bons projetos, eu vi uns bons projetos aí de asfaltamento de condomínio de deputado que saem. Né? Porque tem projeto. Não. O deputado fez um projeto de condomínio dele. Não, mas eu não estou falando de verbas destinadas, eu estou dizendo de fundos, né? Tem fundos perdidos, né? O dinheiro existe, né? Dinheiro existe, tá. Mas fica lá e não tem bons projetos que por exemplo, possam contemplar essas verbas, entendeu? Você sabe o que eu já vi? Que muitas empresas, tem empresas que, inclusive, multinacionais, inclusive fundos internacionais, que têm interesse em investir, em trabalhar, mas o pessoal fala assim, parece que não tem seriedade. Então, exatamente, tem o dinheiro, mas, né, tem a verba, mas vê que não tem comprometimento, quem vai investir? Não tem essa. A gente precisa, é o que você falou, de uma cultura, e a gente vem lutando para isso, né? Mas às vezes a gente vai lá na frente. O movimento, por exemplo, o Movimento Brasil Digital para Todos. Ele é um movimento super organizado, que é da transformação digital, que a gente tem aí grandes empresários, né, como você falou, ele é voluntário, mas tem empresários comprometidos, né, então a gente tem conselho, é tudo muito organizado, e qual é a finalidade? É mostrar, dar publicidade aos projetos bem-sucedidos nas empresas. Então, por exemplo, daqui da região, a gente teve aí o prêmio Osiris Silva, que foi entregue
em outubro do ano passado, esse ano acho que vai ser em novembro. Então, assim, a empresa se cadastra e coloca toda a experiência que ela teve na transformação digital. Por quê? Isso vai poder ser copiado por outras empresas. E na academia também. Então, nós tivemos o ano passado a Flex, nós tivemos a Schaeffler, a Media Monks, que é um braço da Google, a Facens, que foram premiadas. Então, tem vários inscritos, mas nem todos, né, atendem todos os requisitos necessários. Então, esse é um movimento que a gente pode ter esperança, porque ele é sério. Mas de empresas. Empresa, academia ou organizações sociais. Quem tiver iniciativas... Estou falando assim, não. Então, mas eu estou dizendo que você tem razão. O movimento feito com a iniciativa composição, com as sociedades. E ele é suprapartidário, não se fala de negócios nesse movimento, simplesmente a gente fala disso, fala da academia, da capacitação, né? Porque aqui, ó, eu até trouxe uma anotação. Na economia digital, até 2030, esse é o objetivo do movimento, até 2030 gerar 800 mil novas ocupações e adicionar perto de R$500 bilhão no PIB brasileiro. A gente estava falando do Brasil, né? E aqui tem vários estados que já estão participando. Então, com isso, a gente consegue reduzir o valor que o governo gasta com algumas coisas repetitivas e tal. Então, esse movimento, ele é muito importante. E está sempre... Tem uma lei, por exemplo, a 14533, que foi criada por uma deputada de Santa Catarina, a mim, não lembro o primeiro nome dela. É filha do Esperidião, né? É esposa. Esposa, né? Isso. E ela é incrível para a educação. Então, agora está a regulamentação. Então, o pessoal de Santa Catarina mesmo está concluindo a regulamentação e a gente vai trazer aqui para a região metropolitana. Porque ele rege tudo que pode ser melhorado na educação, na área de alfabetização digital, da educação digital. Porque essas coisas, tem muita gente falando de transformação digital como se a tecnologia fosse tudo. A tecnologia é só um meio, né? Mas a cultura, né? De que forma a gente vai usar isso, de que forma isso favorece ao cidadão, dá qualidade de vida realmente, porque às vezes a pessoa, um bairro, uma cidade, normalmente um bairro não vai precisar de ferramentas, vai precisar de um banheiro público, vai precisar, né? Então, atender o que as pessoas precisam. Você pode usar a tecnologia para trazer dados, para melhorar algumas informações que você pode melhorar, mas no final das contas tem que melhorar a vida do cidadão. Não necessariamente ser tecnológico. Nós já temos quanto tempo de região metropolitana, Miriam? Eu acredito que foi 2014, se eu não me engano. Ou seja, 12 anos, né? 12 anos, né? Pois é, eu acompanhei, né? Até porque as discussões, o debate em torno disso aconteceram lá na fundação, né? Você participou, com certeza, você acompanhou. E eu lembro de ter escrito muito sobre isso, né? Como repórter lá, de que um dos propósitos da região era a integração justamente para atender as demandas comuns de cada cidade. É isso que a gente está falando, né? Não, foi 12 anos. E uma outra vertente dava conta de que, sempre foi dito isso, quem é de Sorocaba sempre fala isso, sendo Sorocaba polo e uma cidade mais estruturada, ela absorvia a demanda dos outros. Então, se as outras fossem desenvolvidas, viria menos coisas para cá. Saúde, por exemplo, enfim. Nós temos 27 cidades, né? 27 cidades na RMS. 27 cidades. 27, uma população de uns 2 milhões. 2 milhões e 100. 2 milhões e 100 e tal. Então, esses propósitos chegaram a ser cumpridos? Houve essa avaliação de demanda? Muitas tentativas, né? Eu participei de algumas reuniões, nem todas, mas mais eles incluem os prefeitos e tal, mas daí muda alguém, aí muda o secretário, e vai. Tem várias tentativas, mas eu não vejo a conclusão. Eu vou colocar uma coisa, que eu já tive isso em contato com prefeitos da região, tá? Eu tive eu escutei isso aí, né? Quando a gente fala, por exemplo, de saúde, prefeitos de cidades menores conversando assim, conversa assim, informal, fala, olha, você, dentro da cidade, assim, a gente vê na questão de saúde, dá para se aumentar aqui o tal
tais atendimentos, existe possibilidade de trazer médicos para tal e tal especialidade, que às vezes não se encontram todas, né? Às vezes existe uma dificuldade para trazer médicos para o interior, mas existiam possibilidades, inclusive de você fazer aí o que se faz hoje, por exemplo, nas UPAs, que são um pré-atendimento hospitalar. Isso. Isso dá trabalho. Melhor a gente pedir ambulância. A gente traz as ambulâncias e passa na rua e ganha voto. É isso, exatamente. Esse valor público que eles avaliam, eles não tem nada a ver com a comunidade total, tem a ver com interesses, né? Que vão atender as pessoas que podem dar voto. Infelizmente. É assim. Eu sei que deve ser uma coisa difícil, mas alguém já pensou em capacitar gestor para entender o que é região metropolitana? Ou se falar disso é um tabu? Olha, existem vários, existem cursos gratuitos para servidores públicos, né? Que estão disponíveis. Agora, e o Tribunal de Contas sempre cobra as certificações dos servidores, né? Porque você deve fazer, os cursos eles estão disponíveis, né? Numa plataforma, eu vou lembrar daqui a pouquinho o nome, mas é uma plataforma que tem todos os cursos que você puder imaginar para servidores, para capacitação. Então não tem a desculpa de dizer assim, não tem verba para capacitar, entendeu? Mas é que falta vontade, né? A gente não pode obrigar, a gente sabe que tem muitos cursos oferecidos aí pelo governo do estado, pelo governo federal, e que não tem adesão. Aí as pessoas não podem dizer, eu não tenho dinheiro para fazer um curso. Não, eles estão disponíveis e não preenchem, né? Você tem que ficar implorando para uma inscrição, por exemplo, no vestibular da FATEC. Você pode ver que são várias prorrogações. Não é por acaso que está prorrogando, é porque não preenche o número suficiente. Aí quando preenche, entendeu? Eu estou enganado, esses dias teve um evento lá na Câmara de São Roque sobre uma possível passagem no ramal ferroviário, ligando a região aqui para outros centros. Estava lá o prefeito, lógico, né? Várias autoridades. O transporte ferroviário é uma das frentes também que está empacada na região metropolitana, hein? Eu acho que agora é um momento que a coisa vai andar, né? Porque ela ficou aí travada há muito tempo, até por causa dessa Rumo, que é a detentora a concessionária. Concessionária da Malha, e eles não destravam. E toda vez que está quase destravando, troca o governo, aí tem... Eu mesma já cansei de ir, pedir e tal, e... Aí teve uma mudança de governo e acabou ficando tudo assim. Você sabe que uma vez eu entrevistei o executivo da antiga ALL, né, que é a antecessora da Rumo, e eu perguntei justamente isso, mas e o transporte de passageiro? Não nos interessa. Não interessa, não faz nada, não faz manutenção, não faz nada. Aí veio o representante do Ministério dos Transportes aqui do governo e perguntei para ele, a empresa falou que não interessa o transporte de passageiros, o senhor está anunciando. Falou, viu, eu queria lembrar que ela é concessionária, ela não é dona. Só que parece que as coisas não funcionam muito bem, né? Exatamente, é concessionária. Como concessionário tem que cumprir os dados, os compromissos de um contrato, mas, de novo, gente, falta governança. Quem cobra isso? Você falou da questão dos funcionários públicos, né? Fazerem aí inscrições, participarem de especializações. Vamos colocar a questão de municípios. Porque federal é um pouco diferente. Você tem tem as capacitações federais e o sistema do funcionalismo federal, acho que eu não sei tanto estadual, tá? Mas federal eu conheço bem e conheço um pouco do município. Então aí vamos imaginar o seguinte, que você tá esse caso que você tem do rapaz da educação. A pessoa vai, faz cursos, se profissionaliza, sabe muito. Aí no outro dia, viu, sua vaga sai fora porque precisa colocar o sobrinho do vereador. O apadrinhado. Exatamente. Isso aí Qual que inevitável. Qual que é a vontade das pessoas? Vou fazer isso para quê? Mas o Zé Antônio falou uma coisa certa, né? A gente precisa escolher melhor quem você vai colocar num cargo. Tem que ter, né? Esse é o grande questão. Aí começa aquela história que a gente sempre que habilidade. Começar de baixo, né? Vamos começar de baixo, vamos ver
quem a gente vai escolher para cá, quem vai escolher para lá. Tem que ter, no mínimo, né, um conhecimento técnico, no mínimo. E a vontade de que o município prospere, porque senão interesses próprios não levam a nada. Mas eu já vi, infelizmente, nos municípios aqui da região metropolitana, inclusive, tá? Que nós temos uma região metropolitana que ela tem uma disparidade. Quando você vê, por exemplo, Campinas ou em torno de Campinas, existe uma similitude ali entre os municípios e nível de vida. Em Sorocaba, você tem uma disparidade. Sorocaba tem uma qualidade X, alguns municípios, inclusive quando você vai lá para descendo lá, Na região de Ribeira, né? Itapeva, essas coisas, você vê X menos 50. Tá? E nesses municípios que às vezes precisam até de uma capacitação maior, o pessoal não faz vontade. Eu acho que aí a gente teria que começar a trabalhar com o povo, a população, saber quem ela escolhe para ser vereador, ser prefeito. Olha, eu também tenho que ser justa. O secretário Jorge Lima tem feito um trabalho incrível em todos os municípios. Ele disse que vai visitar os 645 municípios do estado de São Paulo, e ele já deve estar no 450, mais ou menos. Onde ele vai, ele leva esta mensagem, porque ele é uma pessoa super competente, ele vem da área privada, ele tem muito conhecimento, e o que a gente percebe que ele está fazendo é isso que nós estamos falando. Ele está percebendo qual é a vocação do município, envolvendo os municípios em volta. Então, por exemplo, tem município que tem a vocação para turismo. Então, o que os outros municípios que estão em volta podem contribuir. Então, ele tem feito isso, fez inclusive em São Roque, que tinha a Rota do Vinho, que era só isso, mas agora tem uma série de outras atrações, e aí envolve hotéis, envolve capacitação, né, das pessoas para atendimento, porque senão você chega numa cidade, você é mal atendido, você não volta mais, né? Você falou de turismo. Uma dessas visitas, essas conversas aí com prefeitos, não era uma deputada, desculpa. Não, preciso trazer uma verba que a cidade que é turística, ela tem uma verba, tá? É o MIT, né? Isso, vamos lá, preciso trazer essa verba para o município. Mas o que ela tem de turístico? Ah, não tem nada. Quantos hotéis ela tem para atender? Qualquer coisa, nada. Hã? Você vai fazer turismo o quê ali? Não, mas aí se não atender também não tem a verba. Não, né? mas o pessoal, sabe, tem umas ideias, né? Uma deputada. Falei, não, mas você não vai conseguir nada ali. E o turismo de negócios, né, que tem que ser pensado, né? Também. Porque às vezes você tem, por exemplo, Sorocaba, você tem você não tem tantas atrações naturais, né? Mas tem, você, comércio, indústria, que atrai muitas. Exatamente. É turismo de evento que fala de negócios, né? Exatamente. Onde ele vai, o que ele vai fazer. Exato. E Sorocaba, inclusive, é uma coisa interessante. É aquilo que a gente sempre fala, né? Uma das discussões do projeto do Bom Senso Brasil, que é o Brasil não vai para frente. Tá? Você vê outros países crescendo, se multiplicando e PIB crescendo, e o Brasil estaciona e os outros passando, né? E essa questão do turismo eu achei uma coisa assim, eu acho uma coisa interessante, é um dos estudos que eu tenho assim, fala assim, turismo, exportação de produtos que sejam manufaturados aqui e não simplesmente matéria-prima, né? Porque não agrega valor. Não agrega valor. Né? Então, são coisas assim que se elas começarem a ser, sabe, consideradas, a gente vai ter um aumento. A gente, quando compara turismo no Brasil com outros países, é interessante. O Brasil tem menos turistas e menos... o PIB do turismo no Brasil é menor que o da Polônia. Aí você fala, o que tem a Polônia? Tem campo de concentração. Eles visitam lá campo de concentração. Mas eles não são assaltados quando visitam. A gente precisa da segurança. Não, mas que eu estou falando, gente, como que a gente pode deixar o turismo? E aí você vê a questão de atendimento ao turista, segurança, tudo. O potencial que nós temos, tá? O potencial que nós temos de ser perdido. Vamos colocar um país que tem um potencial turístico tanto quanto o Brasil. Estados Unidos. Não, Estados Unidos é muito... Não, nós somos um país continental que nós temos belezas naturais gigantescas. O PIB dele de turismo é 100 vezes o do Brasil. Como nós estamos atrasados? Com uma situação, com uma possibilidade de receita, sabe, perdida. Exatamente. As dificuldades para que os turistas recebam
o visto também pesa, entendeu? Tem várias coisas que precisam ser mudadas, né? E é, de novo, cultural, né? As pessoas têm que saber o valor que nós temos aqui. Só de belezas naturais é impressionante. A gente tem indústrias, tem convenções aqui, por exemplo, na região, ficou muito tempo sem um centro de convenções, né? Aí você tem um Bandeiras, você conhece o Bandeiras? Conheço. Então, eles têm um centro de convenções lá impressionante, né? Que, assim, super equipado com toda a parte de digital, então, que consegue entregar, né? Eles prometem e entregam. Então, porque tem pessoal capacitado, porque tem segurança. Então, deveriam ser copiados esses projetos. Sorocaba tinha muita feira de agronegócio, feira de equipamentos, feira de indústria, acontecia muito no recreativo. Hoje não tem mais nada. Exatamente, e também tinha a parte das aeronaves, né, da parte do aeroporto que vinha, aí eu me lembro, a gente ficava encantado com o pessoal que, né, era o turismo de negócio, né? Uma pergunta, Sorocaba, né, o nosso prefeito, ele tem uma propaganda forte nessa questão, não, Sorocaba está bem, venha morar em Sorocaba. Hoje, se a gente colocar mais 100 mil habitantes em Sorocaba, Sorocaba tem infraestrutura para isso? Claro que não. É assim, é uma propaganda positiva, né? Porque a gente ouve, outro dia eu recebi uma ligação de uma amiga no Canadá falando, nossa, mas Sorocaba, que maravilha, né? Morar aí e tal. E eu falei, não, é tudo ótimo aqui, mas a gente sabe que isso atrai, não atrai só coisas boas, né? Atraem os pedintes, atraem as pessoas que estão aí. É tanto que você vê um número de pessoas na rua aí muito maior do que, né? Sim. Atrai todo mundo, não atrai só quem quer viver bem, né? E a infraestrutura de Sorocaba, por exemplo, em alguns pontos, saúde, por exemplo, não comporta mais. Ele já está saturado. Já está saturado. Tanto que tem essa coisa de não vai divulgar. Prefeito, mas por mas assim, está chamando. Isso aconteceu em Campinas há alguns anos também, né? Muita propaganda, em São Caetano do Sul também. E aí acaba que vem muito mais gente do que está previsto. Então, aí você tem um orçamento, você tem várias coisas que precisam ser revistas. Eu acredito que possa ser um problema. Voltando à região metropolitana. Ou melhor, a gente já debateu. Agora vamos usar a sua capacidade, o seu intelecto em situações um pouco mais macro. O que acontece hoje em governo federal, tá? Eu vejo como um espelho. Vamos colocar a questão de IOF, tá? Uhum. Essa briga aí do governo precisa de receita, aí coloca essa briga de andar de cima, andar de baixo, tá? Que eu não concordo. Eu acho que a gente tem que... Bom, vem o Congresso, né? Não pode ter mais impostos, mas não para também, como eu falei, as emendas para fazer asfaltamento em condomínio de luxo, de deputado. Tá? Isso acontece, tá aí sendo mostrado. Aí deu essa quizumba aí vem o STF hoje, né? O Alexandre de Moraes, suspende tudo e marca uma audiência de conciliação. Tá? Não está na hora, assim como no ponto de vista macro, vamos colocar no micro, cidades, regiões, de as pessoas, alguém, sei lá, sociedade, chamar a governança, a sociedade como um todo, fala assim, gente, vamos começar a analisar os problemas desde o início, porque tudo que a gente faz parece que é um placebo, sabe? E é um placebo e o problema crescendo e brigas e discussões que não levam a nada, muito menos a resolução do problema. Não, você está corretíssimo. Então, por exemplo, existem as conferências das cidades, né, que é um momento importante para a participação da população e é aberta para a população, né? Eu tive a oportunidade de fazer em Sorocaba, aliás, em Votorantim, no ano de 2023,
E assim, aí você tem as mesmas pessoas participando, você não tem a população, por mais que você estimule, olha, é virtual, é híbrido, é presencial, é tudo, tem em vários momentos, mas você não vê a participação das pessoas para dizerem o que realmente elas precisam, que eu acho que isso é muito importante, né? Foi um passe de mágica, Zé Antônio saiu. Aí ele deixou o nariz que ele é feiticeiro e voltou. Desculpa aí, Angela. Eu sempre faço um comparativo. Eu coloco assim, tudo como um organismo vivo, tá? Um país, uma cidade, ele é um organismo vivo, Sem dúvida. tá? E eu sempre alguns paralelos aí com a ciência médica. Uhum, E eu coloco sempre assim, olha, você vai no médico, você está com um problema sério. Aí você faz lá uma ressonância, uma tomografia. Olha, você está com um problema no início de um tumor, alguma coisa, mas tem tratamento, você tem que fazer isso, 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 isso. E se passa, às vezes, quimioterapia, uhum, às vezes até alguns remédios amargos, uhum, para que você recupere sua saúde. uhum. Tá? Quando eu vejo a administração pública brasileira, eu vejo como se fosse assim, um médico falando, olha, você está com um tumor, está com algum problema, mas você vai tomar bastante dipirona para passar a É, febre, é, sabe? E pronto. é paliativo, É né? paliativo. Aqui só se toma dipirona. É. Não se ataca o problema. Às vezes até com remédios amargos. Eu vou citar um exemplo agora. Vamos colocar em nível macro, Brasil. Nós estamos com um problema gigantesco como o Haddad fala, e ele tem razão, que as contas públicas vão dar uma estourada. Uhum. Essa questão fiscal brasileira realmente é séria. E qual é o principal ponto de problema no Brasil? A parte previdenciária e assistencial. É um Exatamente isso aí. problema, É. tá? E parece que as pessoas não querem ver. Não, gente, nós vamos ter que ver. Vai chegar um dia em que para pagar essas pessoas, a maquininha vai ficar fazendo dinheiro, só que não é mais dinheiro, é E eu vou papel. dizer para você que em 2027, né? Eu vou dizer porque a gente sabe o que a gente está ouvindo e tudo. 2027 vai ser um problema seríssimo, porque como que pode só sair dinheiro e não entrar, né? No orçamento? Não Não tem existe como, não isso. tem mágica, não Não tem tem mágica. mágica. E as pessoas estão vivendo mais, né? E então também tem os benefícios estendidos, que, por exemplo, quando foi pensado, né, nessa compensação, né, de aposentadoria e tudo mais, as pessoas tinham aí uma expectativa de vida de 40, 52 anos, 56. Hoje a gente está com 80 e poucos anos, Sim. né? Então são 30 anos a mais que vai ter que estar sustentando essas pessoas que estão aposentadas. E a aposentadoria não não é conivente com os gastos de hoje. Então, são duas coisas, né? Então, assim, não tem fundos para isso. E, além disso, se a gente começa a criar esse assistencialismo, que tudo bem, tem muita gente que precisa, só que deveria ter, ok, você vai ter uma ajuda por X tempo, mas você tem que encontrar uma forma de ter um emprego, ter um trabalho, e a gente ajuda tal. Agora, simplesmente receber Bolsa Família, receber auxílio não sei do que, auxílio para sempre, quem que vai sustentar? Esses dias Quem um trabalha? empresário falou, o Brasil tem vício de Bolsa Família. Não estou dizendo que não existam pessoas que necessitem, Sim. mas isso tem que ser em períodos de tempo. Você tem que levar essa pessoa para conseguir se sustentar. É. Isso acontece em todos os países desenvolvidos do mundo. Exatamente. Tá? Ninguém vive desse assistencialismo. E a gente não está falando de não ajudar, a gente está falando de ajudar E elevar. E elevar, exatamente. Olha, para isso você precisa. Agora, você tem a Bolsa Família, aí você tem o número de filhos que para aumentar a Bolsa Família. E os filhos já estão entrando no benefício da Bolsa Família. Então, que buraco é esse? Quem vai sustentar isso, né? Uma vez, só para dar um exemplo, eu fui com um colega vereador visitar uma família que era atendida, se não me engano, pelos vicentinos. Uhum. Se não me engano. E eu fui com ele visitar. Aí chegou a família lá, ele foi ver se tinham recebido a bolsa não, desculpa, cesta básica. Sim. Aí chegou uma moça grande, bonita, uma criança no colo.
Ele perguntou, recebeu a bolsa? Recebi, mas demorou 2 dias, viu? Não tem. Deu uma cobrada, É. demorou 2 anos. Tá. Aí ele chegou pra mim assim, essa já é a terceira geração que nós estamos ajudando, estamos lutando. Falei, nossa, como vocês são incompetentes. Uhum. Ele ficou assim, nossa, Claro. 3 gerações de dependentes, vocês Uhum. não levaram esse pessoal? É muito triste isso. Falam de vocês? Uhum. E isso existe no assistencialismo no Brasil. Exatamente. Infelizmente, né, foi criado para resolver um problema e criou um problema maior ainda, né, que é o pessoal, a gente, quando eu estava ali no PAT, via muitas vagas que não eram preenchidas. E quando a pessoa preenchia o currículo, eu atendia, marcava uma entrevista e falava assim, não, pera um pouquinho, mas eu vou perder meu auxílio-desemprego? Vai. Ah, não, então não. Então, desisto da Isso vaga. acontece. Mas a gente fala, mas como assim? Você não veio aqui, você não quer trabalhar? Não, mas depois, né? Aí trabalha um tempo, sai, pega outro auxílio-desemprego e aí vai. Ou seja, não dá continuidade em nada. Agora, quando a gente volta, né, para aquele tema que você falou e mencionou muito bem, por que os problemas não são resolvidos na raiz? Porque algumas pessoas não interessam, ela vai ficar nessa vida e não tá nem aí, para ela tá ótimo, né? Mas e aí o que a gente faz com os problemas? Como é que a gente resolve com as outras pessoas que estão trabalhando, que nem tem tempo às vezes de participar de movimentos ou de coisas assim, e a gente não vai sair disso, E aí infelizmente. vem aquela crítica de parte da sociedade, pô, você está aumentando imposto, eu vou ter que pagar mais imposto para sustentar quem não trabalha? Uhum, E é uma crítica válida. é lógico, é. Uma crítica válida. Você não reduz os custos na máquina pública. Você aumenta o assistencialismo. E quem vai pagar E eu isso? tenho que pagar, você né? tem que pagar. E Sabe? quem é rigidamente penalizado? Quem tem tudo em ordem, quem tem CNPJ, quem aplica, né, todas as Faz leis. todas as burocracias. Porque ali tem todas as informações. Agora tem aquele clandestino que não faz nada, Nem aí. infelizmente. Mas assim, eu parabenizo vocês, porque esse aqui é um movimento importante, né? A gente está falando, está esclarecendo, está trocando opiniões, mas é uma semente que, né, em algum momento, com algumas pessoas aí, a gente vai tocar o coração para que a gente melhore. Esperamos aqui uma luz se acenda. Vamos falar um pouquinho mais de região. O perfil da nossa região aqui, comparativamente das demais, ele de alguma forma tem algum peso nesse atraso? Aqui eu falo porque nós temos 27 municípios e nós não somos exatamente uma região rica, né? Uhum. Partindo do eixo da Raposa aqui para quem vai, são cidades medianas que agora estão se estruturando. Você vê isso pelo PIB per capita, né? Sim, é muito diferente sim. o PIB per capita de Sorocaba, de Votorantim, por A exemplo. gente está na rota daquela região que quem mora lá não gosta que chame assim, né, de ramal da fome. Que é o ramal da fome, né? Uhum. Uma vez o prefeito de Itararé estava aqui em Sorocaba, quando eu falei ramal da fome, ele falou, ramal da fome onde? Com tanta fartura de alimento lá, onde é que você está vendo fome, né? E isso, de alguma forma, é um componente que atrasa? Eu acredito que a gente, né, deva continuar esses movimentos e essas coisas, porque é comportamental, né? Por exemplo, qualquer coisa vai para Sorocaba, né? Então, por exemplo, você tem essa diferença de salários, por quê? Porque o comércio remunera um valor bem menor do que a indústria, né? Então, uma das coisas seria aumentar aí, ou com incentivos fiscais, alguma coisa, a vinda de indústrias, né? Não indústrias poluentes, indústrias que realmente possam servir as outras empresas que estão na região. Porque o que a gente vê, por exemplo, tem muita indústria aqui que faz compra de outro estado, né? Por que não a gente conhecer melhor e ver o que pode atrair de indústrias ou de serviços para essas indústrias nas proximidades, né? Então, é o que a gente está falando, é uma questão, não adianta você ficar só fazendo levantamento, você tem que fazer O levantamento, fazer a utilização. Realização, é o fazejamento. O fazejamento. É planejamento e fazejamento. E você colocou indústria, uma coisa interessante, a BYD vai abrir agora, vamos começar a montar os carros lá na Bahia.
Eu achei extremamente interessante a proposta, né? Os carros vêm desmontados, algumas partes, por exemplo, da carcaça já montadas. Uhum, O que vai ser feito aqui? Só parafusar. uhum. Já chegou até a se comentar, de brasileiro mesmo nesses carros, só tem o ar no pneu. E olha, e tem maresia também, né? Porque ali tem uma maresia lascada, né? Eu sei porque quando eu trabalhava na indústria química, eu vendia muito produto anticorrosivo, que era caríssimo, quando lá era a outra empresa, a Ford, lembra? Lembro, a Ford? Então assim, quem não pensou nisso, né? Então você vai ter problemas. É sujeito, se não tiver proteção, então também fica mais caro e tal. Mas o que vai ter de mão de obra brasileira aqui, né? A montagem. E é muito pouco, sabe? Exato. Quando você fala, por exemplo, em montadora, você tem aquele As cessionárias, né? exatamente, aquele sistema. É. Tem. Então, Sistemistas. É. E aí vem com uma carga tributária menor que está trazendo com várias Você incentivos beneficia. fiscais. Gente, a Ford é até uma coisa interessante. Ela ia vir para o Rio Grande do Sul. Em Gravataí. Isso, era quem era o governador era o Olívio Dutra. Uhum, Né? isso PT. mesmo. Aí veio o que a Ford tinha, né? Que queria o que ela queria? Ela queria a área toda terraplanada e isenção de ICMS, Uhum. tá? E o que ela oferecia? Ela oferecia a montagem da indústria e a indústria. Tá? Qual é a base, o principal imposto estadual? ICMS. Tá, mas vamos lá, vai ter a geração de emprego. A fábrica era totalmente automatizada. Viu? Um estudo de impacto econômico, financeiro, tem que ser feito rigorosamente, porque senão você está beneficiando a empresa e não está beneficiando o município. A sociedade. A sociedade. Aí foi para a Bahia, pegou, ganhou tudo isso. Aí não é crítica, é realidade. Aí estados que muitas vezes têm um grande, vivem muito de repasse federal. Uhum, tá? Exato. É realidade. E aí não é ICMS. E aí eles estão dando lá, a empresa está ficando rica e nós estamos pagando. Aí vai embora. E aí vai embora como foi. Exatamente, porque assim, tem que ser uma regra muito clara com incentivos fiscais, né? Você tem que ter, olha, tem isso aqui que você vai ser isento, mas tem isso aqui que você tem que entregar. E isso tem que ser acompanhado, ou anualmente, ou bianualmente, mas é importante. Se você não cumprir, então você vai ter que pagar os impostos que você deixou de pagar retroativamente. Né? Número de empregos. Então, assim, tem que ser regras claras e não, depois que fez tudo, aí vai embora. A gente tem um exemplo muito bom aqui na região, né, que é a Toyota, que cumpre rigorosamente tudo que foi tratado. Eu sei porque na época eu estava no desenvolvimento econômico e eles estavam fazendo a expansão. Esse é um bom exemplo, né, de uma empresa que vem, que tem aí os seus incentivos fiscais e que cumpre com a parte deles, né? E tem um comitê que faz a avaliação para ver se realmente está cumprindo, tem a parte financeira, tem tudo. Isso é importantíssimo. Existe que é a governança. Uma troca com a sociedade. Exatamente. Senão não adianta, né? Você vem, só eu e você, aproveita obrigado. De tudo e depois você vai embora ainda, né? Deixa todo mundo na mão. Tudo aqui, o resto Deus me pague. Mas, de novo, falta essa governança. Nós estamos falando de muitas coisas aqui, né? O leque é amplo, né? O que determina o êxito de uma política pública, Miriam, de uma boa gestão? Primeiro, saber exatamente qual é o problema, né? Para ter um diagnóstico, para poder fazer um projeto que atenda. A participação de várias áreas da sociedade é importantíssimo, né? Não é uma política pública, não pode sair da cabeça de um gestor ou de quem só está com ele. Ela tem que ter o envolvimento da sociedade, tem que ter uma organização, tem que ter regras claras, né? E acompanhamento. Eu acho que é isso que fecha, é isso que falta numa cultura onde as pessoas são imediatistas e acha que pode resolver tudo rápido e faz o que interessa para alguns e nem para todos. Então, ela tem que ter o envolvimento, né, de várias áreas, né, da sociedade para que
realmente seja efetivo. Respondi sua pergunta. Assim, a participação popular, vamos chamar assim, ou popular, ou da coletividade, da sociedade, como queira, né? Mas isso não é um círculo vicioso, porque, primeiro, parte da sociedade não vai, não se interessa. E quando vai também, quem explica não sabe explicar. Eu acompanhei audiências de orçamento aí. Vamos falar de orçamento. É um absurdo. A gente entra sabendo nada e sai sabendo menos. Olha, eu ouvi uma entrevista, você está corretíssimo, eu ouvi uma entrevista onde o repórter que estava entrevistando uma das pessoas que estavam decidindo sobre a aprovação do orçamento, o repórter sabia muito mais do que a pessoa, o vereador, que era o chefe da comissão. Eu falei, meu Deus, eu até escrevi, falei, oi, ele está precisando de alguma ajuda, alguma coisa, mas não é possível, e você está corretíssimo. Agora, a gente só avança se a gente continuar, né, lutando por isso, senão a gente não vai avançar nunca, mas são pessoas nomeadas para fazer a aprovação de um orçamento que não sabe, que não entende de orçamento, né? Isso aí e a gente que paga depois. Não, era curioso, porque aparecia lá na tela lá a planilha, né? Nessa coluna é o que vai entrar, nessa coluna é o que vai gastar, o que sobra é isso. Bom, isso aí a gente elementarmente sabe, né? Mas o que vai ser feito? E quando a gente perguntava, né? Eu queria aprofundar a coisa. Não, isso é uma questão delicada, não podemos falar porque você está mal intencionado, você segue uma outra tendência, isso é discurso. É absurdo. Já aconteceu. Bom, e o plano diretor também é uma outra... é uma outra parte, né? Que, assim... Tudo um pouco. Né, em todas as áreas, assim, a gente precisa ter um pouco mais de participação, mais conhecimento. Mas é o que eu falo, né? Às vezes as pessoas desanimam, falam assim, puxa, eu vou lá, minha voz é zero e vai desanimando. E não, gente, tem que participar mais, tem que entender mais, tem que discutir mais, né? Eu acho que principalmente, começando aí nessa questão de informação e conhecimento, da parte da gestão, dos gestores e, como você falou, começar a nomear pessoas com capacidade, até para começar a incentivar as pessoas a participarem. Que imagine, vamos colocar nós temos um nível intelectual médio. Não vamos dizer que nós somos os supra-sumos. Não. Mas você vai... Uma experiência, um conhecimento, curiosidade, né? Você começa a escutar as besteiras que o cara fala, você fala, velho, eu vou tomar uma Guaraná ali e vai embora. Isso. Desanima, né? Desanima. Fala, o que esse cara tá falando? E o que eu sou aqui, zero, à esquerda, né? Então, assim, aí quando você vê realmente que o que está sendo discutido é uma coisa útil e por quem conhece, aí diferente, você então, peraí, deixa eu escutar o que esse cara fala. Exatamente. Você vê o portal da transparência, por exemplo, né? O portal da transparência, ele deveria ser muito fácil, né, de você entender. E às vezes você precisa de uma informação, você não consegue chegar. E o Tribunal de Contas cobra muito isso. O Tribunal de Contas, eu acho que eles têm assim um papel importantíssimo, porque eles acompanham tudo, eles, né, determinam, fazem, penalizam também. Mas a regra é muito clara e nem todo mundo segue, né? Então eu acho que assim, a hora que você abre como cidadão um portal da transparência, não importa o nível de escolaridade que você tenha, ele tem que estar escrito lá e você tem que saber, ó, isso aqui foi para isso, aquilo para isso. E a gente não encontra muitas coisas, né? Não estou falando de Sorocaba, estou falando em geral, né? Geral. Mas os tribunais de contas, eles são consultivos apenas, eles não são deliberativos, né? Eles não podem punir, né? Eles Então, podem recomendar. Pode punir, sim. Pode sim, pode. Então me perdoe. Pode, e vou até mais. Hoje no Brasil, nós estamos em uma situação quase de anomia em relação aos poderes, esse interligamento nocivo, tá? Em que um começa a entrar na seara do outro, e Tribunal de Contas também faz isso, e assim, né? E às vezes você começa a ver políticas acontecendo dentro dos poderes de Tribunal de Contas, e que você fala, peraí, essa decisão foi para o bem ou foi para o mal? Ele pode fazer isso ou não? Exemplo claro, essa questão do IOF, tá?
Eu acho que essa briga, andar de cima, andar de baixo, é ridícula, tá? Mas ele tem a prerrogativa de aumentar o IOF. Ah, o Congresso não aceitou. Tá, você vai acabar com essas emendas parasitas aí que ninguém sabe para onde foi, para onde, de onde chegou, de onde foi. Tá? Não, aí não fala que vai mexer. E aí ele pega, faz um decreto legislativo totalmente ilegal. O Flávio Dino colocou, o Flávio Dino não, desculpe, o Gilmar Mendes. Desculpe, Flávio Dino mesmo. Colocou, olha, isso aí não dura 5 minutos num debate, todo mundo sabe. Que se for uma discussão, vai cair, porque decreto legislativo não tem a competência de deliberar sobre uma alíquota de IOF, que é um imposto que nem respeita a anterioridade. Ele é flexível, de acordo com o governo. Então, assim, está sendo uma situação. Aí chega o STF para chamar, vamos conciliar. Gente, que bagunça tá Brasil hoje. Isso é complicadíssimo. Infelizmente, e aí a gente que paga as contas, né? Quem tem, que nem nós falamos, quem tem CNPJ, quem tem um CPF aí que precisa. Quem é registrado, que sai da conta. Esse é que paga essa conta, independente do resultado que for, né? Mas... de vez em quando você vê também aquelas notícias, né? Olha, tem desembargadores aí ganhando 500 mil por mês. Não, mas é legal. Legal onde? É muita coisa estranha aí. Sabe, que a gente hoje a gente precisa no Brasil, não estou falando, né, de revolução, mas eu estou falando assim de sentar as pessoas e falar, gente, vamos arrumar esse país. Conscientização, pé no chão, boas ideias, vamos dizer assim, boas intenções. E quando você fala em boas intenções, eu tenho boas intenções. Mas por quê? Para o que te interessa ou o que interessa para a sociedade, né? Essa é a diferença. E quando você faz uma coisa boa para a sociedade, é bom para você também. Claro. Mas é aquela história, é o famoso egoísmo. Todo mundo é contra a corrupção, mas quando a corrupção vai favorecer, daí veja bem, né? Veja bem. É que quem está lá, quem tem o poder de decisão tá no campo da polarização. Até a polarização da rede social chegou. Enquanto eles discutem ideologia, faz uma cortina de fumaça para os problemas reais que precisam ser resolvidos. Né? Mas não é isso aí. E cortar gasto não é para qualquer um, sabe? Aumentar gasto é fácil, mas cortar gastos e fazer, né, um orçamento que seja justo, porque o cobertor é o mesmo, né? Aí, senão você tem que começar a aumentar imposto, fazer um monte de coisa. Então, orçamento é muito sério, não é para qualquer um, não. É um cobertor que você puxa aqui, ele descobre ali, né? É finito, né? É finito. É por isso que dizem que no Brasil, quase sempre, os orçamentos são superestimados. Então, depois tem que responder por isso, né? Quem faz isso tem que responder por isso, porque tem que ser o mais racional possível, né? Você tem que ver se tem embasamento. Como que você vai aumentar um orçamento acima de uma previsão inflacionária? Não tem como, a não ser que você tenha outras receitas. E como que você vai impor receitas de um ano para o outro? Não tem como, né? Aumentar. E receita de governo não é imposto. É direto, tributo. No município é o IPTU, né? É a parte que vem. É a parte que vem do ICMS, que não é controlado pelo município, né? Sim. Então, assim, acho assim muito perigoso superestimar orçamento. Mas acontece, né? Não, acontece, mas eu digo, não deveria, né? Não deveria. Já se diz que dinheiro tem, o que não tem é gestão, é isso mesmo? Exatamente. Eu acho que é o que eu falei, né? É muito importante um orçamento, né? A gente tem aí as cotas para saúde, cota para educação, né? Mas às vezes nem conseguem gastar e colocam gastos desnecessários, né? Para cumprir a cota. Então, esse acompanhamento é muito importante. E aí deixam de fazer outras coisas que são essenciais também, mas eu particularmente acho que as cotas são bem altas para a educação e não são efetivas, não que não deveriam ser aplicadas, mas no final da gestão todo mundo fica correndo para ver como, porque é obrigatório, né, cumprir aquela cota. Um exemplo prático, você tem lá os 25% obrigatórios, tá? E você tem cidades com 20, 30 mil habitantes
principalmente em orla marítima, que tem participação em rotas de petróleo, Uhum. em que você tem lá 5, 10 mil alunos, isso muito, tá? Uhum. E que você tem milhões e milhões e milhões e você é obrigado. Aí você começa a ver compra de borracha por R$ 100. É isso que eu tô dizendo, eu acho que isso tem que ser revisado, Não dá, entendeu? porque você tem que gastar com a educação, lógico. Mas se dá essa anormalidade, não. Aí você tem que diminuir e colocar em outras coisas. Por exemplo, colocar em saneamento básico. Tem que ser baseado, talvez, no número de alunos que tem o município. Exatamente. Né? E não no rendimento, justamente porque podem ter Você cotas cria extras. distorções. Exatamente. Você cria distorções. E aí acontece, né? Que nem aconteceu com a Jaqueline aqui, em Sorocaba. Não estou fazendo defesa, né? Mas assim, não, ela teve que gastar, comprou uns livros aí. Tá errada a compra de livro dela. Mas ela comprou de uma Instituição. de uma instituição, não, de uma ata de preços do governo federal. Ah, tá. Tá? Uhum. E ela tinha que gastar, e se ela não, as pessoas estão processando ela, mas se ela não gasta e não dá É improbidade. é improbidade. Isso estou dizendo, tem que ser ruim até pro gestor. gestor. Não, isso tem que ser revisado, assim, porque tem muitas falhas. Ele promove, né? Ele leva ao erro. É aquela velha história: se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Exatamente. Estava perguntando, por que essa questão de gasto, né, e de mau uso dos recursos afetam áreas tão crônicas como saúde, educação, coleta de lixo, né? Eu estava lembrando aqui de um exemplo da merenda. Há uns anos atrás, para renovar o contrato da merenda, que era emergencial lá, o município estimou não, gastou quase 300 milhões de reais. E eu lembro de ter questionado o secretário da época sobre o porquê desse dinheiro. Foi feita uma audiência pública, inclusive, para ele tentar explicar como é que chegaria a 300 milhões. E porque alguém lá fez uma conta e falou, olha, se a gente pegar esse valor pelo número de alunos aí, dá uma média de quase R$ 70 por aluno. Eles vão comendo, ok? Que era um restaurante de rodízio aqui, muito bom da época. E era caríssimo. Era caríssimo para falar. Mas por que essas coisas acontecem? Por que eles escolhem justamente as áreas de maior demanda social? É difícil responder para você, mas eu digo que a lei nova, eu acho que ela melhorou muito essa redução dessa possibilidade, porque você tem que justificar muito mais, você tem que tem como se diz, a busca, né, a pesquisa por valores que já estão no mercado, né, tem um site para isso, então eu acredito que vai reduzir aí, mas não sei se tem algum conflito de interesses ou alguma coisa. Inclusive, essas áreas que você citou, transportes, merenda, lixo, são as maiores máfias no Brasil. Exatamente. É bem por aí. Infelizmente é isso. E aí você vê, por exemplo, você vai comer no ok, né? Vai servir lá e a criança no ok, não. Aí você vê, abre a proposta, um pão com uma salsicha, um café com leite. Opa, cara, é isso que oferecem. É isso. Nossa, é chocante, né? Mas assim, por exemplo, se o município é sério, se as coisas são sérias, realmente tem uma nutricionista, uma nutróloga que orienta, a gente vê os cuidados que tem em servir uma refeição balanceada, que é o que tem que ser, né? Agora, se existem outras coisas por trás disso, aí é caráter mesmo, falta de caráter, porque a lei prevê que você tenha todos os cuidados com a criança. Eu já ouvi isso de tantos gestores que isso parece que é um mantra, né, entre eles, não sei o que eles dizem, que quando eles estão lá. Governar é eleger prioridades, ou seja, eu elejo as prioridades que eu... É mesmo? Eu não concordo com isso, mas é o que infelizmente acontece, né? Até porque o valor público, né, o valor político, infelizmente, as pessoas veem o que são as coisas que são favoráveis a elas, infelizmente, né? Mas assim, eu acho que isso não deveria ser não deveria refletir em um governante, só que ele pensa nos votos, e aí ele pensa no que as pessoas querem e que favorecem as pessoas. Infelizmente, é o que acontece, mas não deveria. Outra situação bastante recorrente, isso nós ouvimos aqui de um entrevistado,
é a questão da associação. Toda vez que um gestor cria um projeto, uma ação bem-sucedida, o sucessor a descontinua porque não quer dar holofote para ele, não quer dar mídia. Infelizmente, é o que acontece. Eu já vi acontecer em vários governos, independente, né? Sim. Mas da atitude das pessoas, não, isso eu não quero, porque vai dar continuidade, vai dar... Vai dar voto para ele depois. Por isso que eu digo, tem que ser políticas de Estado e não políticas de gestão, né? Para evitar que isso aconteça, né? Você tem que ter aí um acompanhamento, por que parou, né? Por que parou de fazer? Mas, infelizmente, é o que acontece, infelizmente. Você colocou, por exemplo, aí algumas experiências que estão dando certo em Santa Catarina, Uhum. tá? Você vê um município lá, olha, o município conseguiu, né, fazer um desenvolvimento no IDH, conseguiu uma melhoria no índice da educação, da saúde, com uma determinada política, as empresas lá lhe ajudaram, tá? Uhum. Aí você vem aqui e vai colocar no município X. Primeira coisa que vão perguntar, mas esse município está falando de que partido que é? Infelizmente, é isso mesmo. Mas, ó, você pode ver que está dando tão certo lá que a região metropolitana de São Paulo está perdendo muita gente, né? Muita gente está mudando. E você está vendo que está indo para Santa Catarina, né? É Florianópolis, alguma cidade específica? Não, como um Acho todo. que Camboriú, Santa Catarina, Todo. Florianópolis, mas é como um todo. Tem muito desenvolvimento lá. Ó, eu fiz um estudo aí dentro desse projeto que eu faço comparativos, né, entre receitas, entre despesas, PIB per capita de cidades. Você falou, por exemplo, Balneário Camboriú. É uma cidade turística. Você já foi, não sei se você conhece Porto de Galinhas. Sim, conheço. Porto de Galinhas. Lá tem a cidade Porto de Galinhas é um ponto, a cidade é Ipojuca. Uhum, Tá? Você vai em Ipojuca, você tem a parte rica ali, né? Inclusive a Campari foi para lá, né? Mas a cidade mesmo de Ipojuca, falta uma infraestrutura, é uma cidade pobre. Você saiu dos resorts, né? Exatamente. Já. Cidade pobre. Você olha, São dois mundos, né? você começa a chegar na cidade e fala, nossa, né? É que nem Salvador e Lauro de Freitas, né? Aí, se você comparar as receitas de Ipojuca, Uhum. ela tem mais que Balneário Camboriú. Então, mas o que faz com esse orçamento, né? Ah, peraí, vamos lá. Aí eu comecei a conversar, falei, nossa, eles colocaram lá o PIB da cidade, né? As receitas da ordem de 2 bilhões, algum falei. Aí, e desse jeito, eu falando com o pessoal do Moraguê, é assim, não, aqui é complicado. Aí o ano passado foi feita uma avaliação aí, a prefeitura gastou mais da metade, é 55%, né, o limite lá do funcionalismo público, ela estourou esse limite. Mas como? Aqui tem 100 mil habitantes, 1 bilhão, onde que ela colocou esse dinheiro para gastar com funcionalismo público? Mas isso dá improbidade, isso aí Mas- vai passar, mas gastou. Mas ali, aí eu pergunto, mas não é crime. Ah, mas o Tribunal de Contas vem aqui e tem deputado tal. Eu falei, gente, Nossa. não dá. Aí E fica incontrolável. número, é número, é ali, você vê. Você pega Camboriú, são números oficiais. Se você pega Ipojuca, como Uhum. acontece isso, sabe? No mesmo país, né? No mesmo país, uma mesma legislação, não dá. Não dá. É difícil de entender mesmo. Não dá para entender e aceitar uma coisa dessa. Por isso que eu falo, existem algumas necessidades do país que a gente precisa começar a ver de baixo e começar a parecer que enquanto a gente não vê isso, não vamos chegar em lugar nenhum. Não melhora, né? Vamos para a pergunta do milhão? Pergunta do milhão. Tá bom. Antes da pergunta do milhão, a gente sempre procura saber, mas assim, de curiosidade, tá? É curiosidade. Para ver, assim, não é vamos dizer assim, o viés político da pessoa. Só para saber, assim, né? Você acredita que a Terra é plana? Próximo. Tá bom. Ai. Bom, diante disso tudo que a gente falou aqui, né? Foi exposto no painel. Qual que seria o primeiro passo para tentar mudar um pouquinho, para que o Brasil minimamente comece a andar no caminho aí, trilhando o estágio de desenvolvimento que ele precisa?
Sem dúvida é a união, né? A gente tem que se unir, os que estão mais próximos, é uma coisa, é difícil, mas a gente não pode desistir, a gente tem que continuar fazendo o que vocês fazem, fazendo o que eu faço, né? E promovendo esse conhecimento para as pessoas, que elas são parte de tudo. Então, eu acho que a gente não deve desistir, mas a união é a única forma da gente ter algum passo à frente. E não é agora, vai demorar. Eu vou dar um último exemplo. Povo alemão, Uhum. pós-Segunda Guerra, destruído. Foi o povo alemão que levantou a Alemanha. Lógico que teve a ajuda do Plano Marshall, tá? Mas se o povo alemão não tivesse arregaçado as mangas, inclusive tem até aquela figura épica, aquela foto épica daquela linha de mulheres levando balde, tirando. Se a gente não fizer isso, Não adianta. não adianta. Pode pensar, pode sonhar, mas se a gente não se der as Pegar a mão mãos... na massa, juntos, e falar assim, vamos melhorar isso aqui? E a gente começa onde? A gente começa onde a gente está, né? Começamos aqui, no nosso município, na nossa região, e aí vai para o crescendo. estado, exatamente. Mas assim, sem essa união, eu acredito que a gente vai demorar muito para melhorar. Bom, esse foi mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil, que hoje abriu espaço aqui para o conhecimento e para a experiência da consultora Miriam Zaccarelli, né? E diante de tudo que a gente ouviu, desse rico painel que ela reproduziu aqui, sobretudo na questão da integração regional, me ocorreu aquela frase que Ulisses Guimarães disse lá atrás, antes da Constituinte, né? Manda eles ouvirem a música do Inútil. que era bem isso, porque a gente não sabemos eleger presidente, a gente não sabe, enfim, se a gente for falar não vai estar isso. Miriam, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer ter você aqui conosco, o espaço está aberto, à sua disposição, volte sempre. Eu que agradeço, eu acho assim, essas oportunidades muito importantes, né, para que a gente possa tocar em outras pessoas, sensibilizar e ver realmente a responsabilidade que cada um de nós temos em melhorar, né, o nosso quarteirão onde a gente mora, a nossa cidade, né, nosso estado e nosso país. Vocês ouviram, né? Ainda está em tempo de acordar. Até a próxima, muito obrigado.